que os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram na tarde de hoje, madrugada, no horário de Brasília, lá na Malásia. O encontro, que durou cerca de 50 minutos, é o primeiro entre os dois desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro, que ocorre na esteira da imposição de tarifas de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros e de sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa, logo após a reunião, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que o presidente Trump vai instruir a equipe agora para começar a negociação bilateral com o Brasil ainda hoje. O chanceler afirmou ainda que Lula renovou o pedido de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante o período de negociação, bem como a aplicação do recurso da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, o presidente Lula teria se disposto durante a reunião a ser um interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela. O objetivo seria buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. Questionado sobre a reação de Trump às falas de Lula, Vieira disse que o presidente americano agradeceu e concordou. Antes do encontro, o presidente norte-americano respondeu algumas perguntas da imprensa e disse que se sente mal pelo que passou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não respondeu se o assunto iria ser discutido. Lula, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e declarou não haver motivos para desavença entre os países. E é assunto aqui já para a gente trazer a primeira análise nesta manhã de domingo. Mônica Rosenberg está com a gente. Daqui a pouco José Maria Trindade se junta a nós também. Mônica, bom dia para você. Bem-vinda. Quais são as suas primeiras impressões desse encontro a partir daquilo que foi relatado pelo Mauro Vieira? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan neste domingo. Este momento demorou mais do que deveria, mas acabou chegando. Os Estados Unidos, como nós já dissemos aqui várias vezes, eram os principais prejudicados por essa tarifa. O aumento para o americano estava sensível. Trump percebeu isso e fez esse gesto. Agora vamos começar a negociar qual vai ser a redução, qual será o prazo, como vai funcionar essa redução de tarifas. E aí vamos entender como é que o Lula vai reagir, porque as tarifas acabaram ajudando politicamente o presidente e quando houver a negociação vão voltar a aparecer os problemas do governo Lula. Não sei o quanto ele vai ter pressa em fazer acontecer. Bom, agora a gente chama também o José Maria Trindade para essa conversa. Zé Maria, o que a gente percebe é que os dois presidentes, pelo que a gente já sabe dessa negociação, não tocaram em assuntos muito polêmicos. Até o Trump não quis falar sobre Jair Bolsonaro. Pois é, muito bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Olha, foi um encontro de dois negociadores, dois grandes negociadores, eu diria. Donald Trump, eu li há muito tempo o livro dele, exatamente ensinando e mostrando como é a arte de negociar. E ele demonstra claramente que joga duro no princípio, né, para depois ter uma possibilidade de saída. Lula foi forjado nas negociações como sindicalista, né, e com empresários, o lado forte da história, que eram as montadoras, as grandes empregadoras do ABC paulista, né? Então, os dois sabem exatamente negociar. Um encontro cheio de expectativas, havia dúvidas sobre a possibilidade ou não deste encontro. Alguns diziam que isso não aconteceria exatamente porque não estava na agenda oficial do presidente norte-americano, Donald Trump. Mas um encontro bom, de quase uma hora de conversa, e os dois se respeitaram, né? Os dois mostraram ali que estavam a serviço dos seus países. Ganha o presidente Lula porque desata um nó. A partir de agora, passa para a área técnica. E aí fica mais fácil, porque o Brasil, ele importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Os produtos que nós exportamos são produtos primários, que são elaborados pelos Estados Unidos e depois reexportados com um valor maior, porque agrega valores com a industrialização. Nós precisamos exatamente mudar esse sentido. Mas, de qualquer maneira, não é só negócios.
não é só importação e exportação. Estava ali em jogo também a possibilidade de rompimento político e uma relação tradicional com os Estados Unidos. Vamos ver daqui para frente e se o presidente Lula não volta a fazer críticas ao governo norte-americano e principalmente sobre o dólar como moeda nas transações internacionais. Além disso, há ainda uma aresta sobre relacionamento Brasil-China, que vem se intensificando e isso não agrada ao presidente norte-americano. Mas as declarações por parte do presidente Donald Trump são no sentido de que respeita o governo brasileiro, o presidente Lula, né? Dá uma demonstração ali de que entende a política local e eles, os dois, estavam muito bem assessorados ali no encontro. Não foi o encontro tete-a-tete dos dois, não. Haviam 3 assessores de cada lado e informando os presidentes sobre qualquer dúvida e sobre o andamento. De qualquer maneira, só a fotografia já valeu muito, porque isso virou um embate político. Mônica, ainda nesse tema, que é o principal assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, e deve reverberar aí durante a semana, o Zé chamando a atenção aí para a questão das exportações e importações. A gente lembra que quando ocorreu a aplicação das sanções, falou-se muito que a parte política pesava muito nesse tarifaço e nessa mão de ferro dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E aí você chamou a atenção para o problema que o próprio Estados Unidos ou o consumidor americano acaba enfrentando em virtude das sanções. Dá para a gente dizer que essa parte política agora sai de cena nessa relação Brasil e Estados Unidos? Eu não acredito que saia de cena, porque o Trump é uma pessoa que está sempre pensando lá na frente e ele tem usado as sanções econômicas, ele tem usado a pressão do poder econômico americano para conseguir o que politicamente lhe interessa. Então, não acredito que saia de cena. Inclusive, o presidente Lula ofereceu aí para negociar com a Venezuela, que neste momento é um calcanhar de Aquiles para o Trump. Ele está realmente um olhar muito forte para essa região e o mundo inteiro tentando entender o que ele vai fazer. Então, se o Lula puder, ao invés de ser um problema, se tornar parte da solução, seria o ideal para que a questão política, pelo menos com o Brasil, desse uma esfriada. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. Nós sabemos do alinhamento de Lula com Maduro. Quando foram, na época daquelas eleições forjadas, né, aquele circo de eleições na Venezuela, pedimos várias vezes para que Lula se manifestasse e mediasse uma saída de Maduro. Naquele momento ele não fez. Vamos ver se agora ele talvez possa participar de alguma forma para que o Brasil volte a ter o seu papel, né? Justamente o Brasil sempre teve esse papel na diplomacia internacional de mediador, de protagonista, para que se encontrassem acordos e estávamos virando, pelo contrário, agentes da desordem. Que bom que essa conversa aconteceu. Realmente os Estados Unidos têm um interesse nos nossos minérios, nas terras raras. Certamente isso também teve um papel aí. Esperamos que na negociação eles tenham falado disso para que o Brasil possa ser parceiro dos americanos na produção de terras raras. A China produz 50% do mundo, nós temos 25%. É um fator importante de barganha e se a economia nos permitir dar uma esfriada no lado político, realmente será bom para o país. Agora, Zé Maria, um dos principais assuntos discutidos foi realmente as tarifas, né? O tarifaço em relação ao Brasil. E a frase forte da reunião, pós-reunião, foi do chanceler Mauro Vieira. Ele disse que acredita que as tarifas vão ser suspensas depois dessa reunião. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já já, vamos mostrar o momento em que Mauro Vieira faz esse discurso, mas eu queria antes ouvir você. Se, de fato, após essa reunião, as tarifas forem suspensas, Lula sai grande, sai forte e sai com um outro posicionamento também para 2026, né? Para a reeleição, para a possível reeleição, que tudo indica é o que ele quer agora. Eu tenho a impressão que isso já está precificado, né? Não tem como mais lucrar desse episódio, porque houve ali o desgaste inicial, porque o governo brasileiro se colocou de uma maneira ali que quebrou uma tradição de relacionamento com os Estados Unidos. Houve o primeiro encontro, né, rapidamente, e este foi realmente o primeiro encontro para uma conversa aberta. Agora, eu acho que isso já está precificado, não há mais como lucrar politicamente, não.
O presidente falou muito em soberania antes desse encontro e foi isso que alavancou. Aqui em Brasília, consideram que esse discurso do governo de soberania, esse discurso do governo de defender o mercado, defender o empresariado brasileiro, isso colou. E foi isso que acabou deslocando o presidente Lula, que melhorou nas pesquisas. Outros dizem que ele está falando sozinho, a oposição não tem um candidato. Então, Lula está sozinho no palanque, daí a razão da sua reação nas pesquisas eleitorais. Se ele conseguir reduzir as tarifas ou mesmo voltar antigamente, muita gente acha muito difícil voltar aos patamares antigos, né? Mas mesmo se ele conseguir, já está precificado que isso é todo um conjunto. A população não está exatamente preocupada com isso, porque não atinge diretamente a população. É mesmo uma questão de imagem, de relacionamento com o Brasil e com o exterior. Então, isso já está precificado, já houve mesmo um ganho por parte do governo e dos aliados nesta negociação e portanto, não melhora muito, não. Mas a expectativa é esta mesmo, das tarifas. Mas ao lado das tarifas tem as sanções, Magnitsky, tem a história do cancelamento de vistos para autoridades brasileiras, né? E tudo isso tem que ser resolvido. E agora parece que uma luz se acende porque vai para a área técnica. Sinceramente, eu não vejo muito motivo para essa reação norte-americana contra o Brasil e principalmente agora que se tocou no nome Jair Bolsonaro e a reação do presidente Donald Trump foi de naturalidade, né? Sobre a Venezuela, é interessante que os Estados Unidos não consideram o Maduro como um presidente legítimo. O Brasil também não considera legítimo o governo Maduro. Ele é uma coisa estranha, um ditador, né? Mas, ao mesmo tempo, a Constituição brasileira diz que nós temos que procurar a paz, a saída pelo diálogo, e lá também está que respeitar a autodeterminação dos povos. Só que qual é esta autodeterminação que o povo da Venezuela pode ter contra armas e contra ditadores, né? Pois é, a gente vai ter agora, Zé, Mônica, você que nos acompanha, Márcia, a fala do chanceler Mauro Vieira, que disse que a reunião foi muito positiva, teve um tom descontraído e que os Estados Unidos e o Brasil acabaram concordando em começar nesse domingo um processo, né, de negociação sobre esse tarifaço, quem sabe reduzindo as tarifas. Vamos ouvir o que disse o chanceler. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. Portanto, está aí o chanceler Mauro Vieira, bem otimista em relação à retomada de negociações e, quem sabe, redução de algumas tarifas. Zé Maria, quando essa tarifação chegou, falou-se muito que café e carne eram dois produtos muito caros, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Talvez sejam esses os dois produtos que a gente vai estar mais de olho, ainda que a gente tenha vários deles na mesa de negociação? Pois é, faltou aí o chanceler brasileiro dizer que o Trump é brasileiro desde pequenininho, né? Foi para os Estados Unidos por acaso. Nunca vi um amor tão grande assim. Não é bem assim, né? O Trump é um negociador, está mudando o eixo do mundo, e o eixo político, o eixo econômico e o eixo, inclusive, migratório. Então, assim,
nós estamos numa fase muito sensível de reacomodação do mundo depois da balançada do Donald Trump. Muita gente critica, eu gosto da ideia, porque, veja bem, de vez em quando precisa mudar um pouco, como aquele filme, né, A Sociedade dos Poetas Mortos, em que é preciso subir na mesa para ver o mundo, para ver as coisas de um novo ângulo. Esses dois produtos que você citou, Nonato, são importantíssimos. Primeiro, que é desvantagem para o Brasil. O Brasil exporta carne in natura e o café também. E aí o americano pega o café brasileiro, faz um blend, mistura com café vietnamita e aí exporta para o Brasil em marcas famosas, cafeterias famosas norte-americanas, além, evidentemente, do consumo interno do café. Ninguém conhece um americano sem um copo na mão, uma caneca na mão, tomando café, aquele café horrível deles com leite, mas, enfim, é consumido. A carne brasileira, ela é processada de tal forma lá que a JBS saiu daqui, foi lá e comprou 3 frigoríficos nos Estados Unidos. 3, os maiores. Então, assim, apesar de ser brasileiro, é uma empresa norte-americana. E houve aqui uma sabedoria também nessa negociação em dividir em 3 partes a negociação. Primeiro, uma muito eficiente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Foi lá e contratou uma empresa de lobby. O lobby nos Estados Unidos é forte e completamente legal e todo regulamentado, né? E também a CNI colocou advogados e tal e pressionou empresários que pressionaram o governo. Por outro lado, no Congresso Nacional, foi formada uma comissão forte do Senado que visitou os Estados Unidos. O senador Nelsinho Trade, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, fez um esforço muito grande. E, por fim, o governo colocou o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin para coordenar um grupo de trabalho. Então, foram 3 frentes muito fortes que devem ter convencido o governo, né, do Donald Trump. Agora, você falou sobre a carne, a gente estava ouvindo, antes de começar o jornal, um pronunciamento até do dono da JBS, que estava lá presente no encontro, fazendo muitos elogios ao presidente Lula, inclusive também parabenizando pelo seu aniversário, que é amanhã. Mônica Rosenberg, como é que o mercado vai reagir a essa foto? Porque existe todo um simbolismo desse encontro, esse convite de Lula ir até os Estados Unidos, Trump vir ao Brasil. Eu acredito que depois de um primeiro semestre conturbado e esse começo de segundo semestre também cheio de instabilidade na economia, a gente pode respirar um pouco mais aliviados ou ainda não? Certamente há um alívio no mercado, porque o desfazimento das tensões é sempre positivo. O mercado quer que tudo funcione, que haja tranquilidade, que haja previsibilidade. Então, para o mercado, isso é positivo. Politicamente, o Zé falou muito bem que houve 3 frentes de atuação, mas faltou falar de uma frente que eu acho que foi a mais importante, que é a frente dos democratas americanos. Internamente nos Estados Unidos, o Trump está enfrentando problemas, ele está lá com os problemas da imigração, do ICE, a Suprema Corte americana sendo questionada. Então, ele precisava de algumas situações, que algumas situações se acalmassem, e para ele fazer esta paz com o Brasil, mesmo sabendo que é doloroso, porque ele tem uma proximidade com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, ele teve uma situação muito parecida, então inicialmente a vontade dele era realmente de fazer força e tentar ajudar. Houve um deputado brasileiro, foi aos Estados Unidos para aumentar essa tensão, aumentar as sanções, a lei Magnitsky que veio, foi difícil, mas o Trump percebeu ali, até internamente, porque ele realmente é um bom negociador e ele tem uma noção de sobrevivência política muito forte, então entendeu que era melhor trazer o Brasil para perto, fazer as pazes, começar esse processo de negociação e ter o Brasil como parceiro e aliado, até para, de alguma forma, minar essa força dos BRICS, essa crescimento da desdolarização e desse bloco como um elemento forte. Ter o Brasil de novo como parceiro para os americanos também era importante. Trump fez isso muito bem e agora, tanto para o exportador brasileiro, para o mercado brasileiro, quanto para o americano, esse avanço das negociações traz uma tranquilidade, um respiro que os dois estão precisando.